No início é um momento de formação, informação e evangelização. Por isso, queria dizer à igreja de que devem seguir mesmo este tipo de liturgia, não mudem. A liturgia devem acrescer só os itens, se é batismo, se haverá serviço ministerial, se haverá oração de intercessão, acrescentam a esse modelo e não outro modelo, não inventam outros modelos que às vezes interrompem a nossa forma de ser e estar. Escola dominical, quando cheguei não encontrei, não sei se houve escola dominical na igreja e ou não. De qualquer maneira, a escola dominical deve ser organizada enquanto estamos no início. É preciso formar a escola dominical em turmas. A turma do coro, um professor. A turma das mamás, um professor. A turma dos adolescentes, um professor. Dos papás, um professor. A turma em Quimbundo ou em Kikongo ou em Umbundo, dependendo se qual é a maior etnia que temos aqui. Então, informar as classes dessa forma. Por isso, deve estruturar a igreja dessa forma, em classes. Teremos essa informação conjunta, mas eu estou só a fazer referência, que é a coisa importante para começarmos bem. Temos que começar bem com a formação. Como estamos a começar, temos que começar bem, e começar bem é formando as pessoas, porque ensina o menino e a menina no caminho que deve andar, quando crescer não se desviará dele. Então este é um momento próprio. Vão parecer que ainda é dificuldade, são poucos, mas vocês próprios serão escanteados, virão outros membros, daqui mais a 10, 20 anos, né? A igreja vai crescer com uma velocidade tal, que vocês vão perguntar, mas somos mesmo nós? Você que iniciou pode ficar já lá no canto, vai ficar lá no canto e vão assumir, são outros. Não, quando nós começamos, vai querer reivindicar cargos, etc. Você já não vai ter. Então, é começar já a ensinar os jovens. Estou a ver que a igreja tem jovens, adolescentes, tem vida, tem futuro. Então, começam já a ensinar enquanto é cedo. Eu trouxe-vos uma palavra de Deus esta manhã. E a palavra de Deus encontra-se no livro, no Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 19. Eu não sei se todos têm as Bíblias. Nós temos Bíblias, a igreja está a vender Bíblias. Essa é uma Bíblia que a igreja metodista está a vender, está a dar, está a oferecer. Nós também estamos a oferecer algumas. Aqui, como vocês são novos, pelo menos podemos oferecer-vos 10 Bíblias. 10 Bíblias, então devem dizer ao pastor para ir lá no distrito para receberem 10 Bíblias. Mas as Bíblias são dadas com formação. Então sou obrigado a vir aqui para vos formar ou mandar alguém aqui para vos formar e depois vos oferecer as 10 Bíblias. Só assim que a Bíblia não é dada assim vos dar, não. Temos as 10 Bíblias, mas vocês têm que ser formados, têm que receber seminário, um seminário de formação. Então, depois daí, receberão as Bíblias. Por isso, esta é a informação. Também temos inários à venda. Novos inários. Os novos inários já estão à venda. Então, devem adquirir. Ninguém pode dizer, não temos inários. Tem inários agora novos, lindos. Pode colocar no bolso e tudo, na pasta. Os inários já estão à venda e é importante que o membro tem que ter inário e ter Bíblia. Se não temos manuais de instrução, como é que vamos instruir? Temos também os manuais de instrução da escola dominical. Também estão à venda no CTO.
né? O pastor conhece, os guias leigos conhecem, onde é que fica a nossa livraria, onde é que fica o departamento de evangelismo. Lá vendem-se os manuais de membros, os manuais de guia de classe, os manuais para pregadores leigos. Então, se você não lê, não consegue desenvolver. Você não precisa mais inventar nada. As coisas já foram inventadas. É só pegar o manual, começar a ensinar, começar a andar. Não é? É assim, não precisa mais inventar, não temos essa maneira. Eu também estou a ver que vocês têm muitas classes. Estão a ver, também vi muitas. Vocês começaram há pouco, já tem todas essas classes. Não, a classe tem que ter um número próprio. A classe tem que ter um número próprio para se transformar em classe. Não é 3, 4, 5, 10, 20, não. Tem que ter membros efetivos, 10, 50 membros efetivos, forma-se uma classe. 100 membros efetivos, forma-se uma igreja. Se não tem 100 membros efetivos, não é uma igreja. Não pode ser uma igreja. Se não tem 50 membros efetivos, não pode ser uma classe. É o que eu vou saber durante o culto. Porque vocês estão a ver aqui tantas classes. Até numa das classes só foi 10 kwanzas. Sim, só contribuíram com 10 kwanzas de moeda. Não pode ser classe. Não pode ser classe. Onde entra só 10 kwanzas, não pode ser classe. Estruturem bem a igreja. Temos que estruturar bem a igreja. Por isso é que eu vou ouvir das juntas, a igreja está estruturada bem ou não. Se não estruturarmos a igreja, temos que estruturar agora. Porque eu mandei só para subir a categoria da igreja, vi sem pressão, sem formação. Agora que já estão formados, agora precisam ser estruturados. Senão não pode. Não pode, não deve. Agora que já estão formados, agora é a hora de estruturar. Devemos estruturar. Então, vamos entrar na questão da mensagem. Trouxeram Bíblias? Sim. Vocês lá atrás trouxeram Bíblias? Levanta ainda as vossas Bíblias. Só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, trouxeram Bíblia. No telefone não vale. Bíblia do telefone não vale. Quando não tem rede, quando não tem com a carga, como que vai ser? Não vais conseguir ler. Tenha mesmo um bom livro, ficas aí no canto, ler. Isso então é um manual de instrução. Quem só ler mesmo a Bíblia é muita sabedoria. É muita sabedoria. Lucas 19. São Lucas 19, do versículo 1 até o versículo 10. Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 19, versículo 1 até ao versículo 10, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus. Procurava ver quem era Jesus. É melhor sublinhar. Procurava ver quem era Jesus. Porque às vezes é preciso saber quem é Jesus. Mas não podia por causa da multidão. Não podia ver Jesus por causa da multidão. A multidão também às vezes impede ver Jesus. O aglomerado às vezes impede ver Jesus. Por ser ele de pequena estatura, então correndo adiante subiu num sicômoro ou numa figueira, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso entrar na sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ir na sua casa. Zaqueu desceu depressa
e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir ou alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje chegou a salvação na tua casa, pois hoje a salvação chegou na tua casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o pecador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oremos. Pai do céu, o Senhor que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido neste lugar. Obrigado, Senhor, por nos ter trazido esta mensagem da salvação. Uma mensagem de reencontro. Uma mensagem de humildade. Uma mensagem, ó Deus, de conexão com Deus. Permita-nos, ó Deus, que o diabo que nos engana, nos ludibria, não esteja neste lugar, ó Deus, para que não possamos ouvir a sua palavra. Ensina-nos. Esta é a nossa oração, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. O texto que vos trago, prezados irmãos e irmãs, o tema desta manhã diz: deixe depressa. Repitam comigo: deixe depressa. Deixe depressa. Deixe depressa. Deixe depressa. Este é o tema que deves memorizar. Deixe depressa. Odiba, diomaka, dingami veke lá, muka menekaka, jivange mu Cristo, adiambe kiki. Tuluka lusolo. Tuluka lusolo. Repitam comigo: tuluka lusolo. Tuluka lusolo. Tuluka lusolo. Tuluka lusolo. Deixe depressa. Deixe depressa. Tuluka lusolo. Tuluka lusolo. Dizer deixe depressa, tuluka lusolo, é sinal alguém que está no alto, para descer em Quimbundo diz tuluka lusolo. Pode ser que em outras línguas tenha também uma correlação, mas em Quimbundo diz tuluka lusolo, significa deixe depressa. Prezados irmãos e irmãs, quando Jesus chegou em Jericó, viu Zaqueu e disse-lhe: desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Lucas 19, 5. Prezada igreja, queremos mostrar-vos que a salvação e a transformação chegam quando descemos do orgulho e nos rendemos totalmente ao chamado de Jesus. Por isso, prezados irmãos e irmãs, Zaqueu era chefe dos publicanos, funcionário público nas áreas de finanças. Zaqueu era um homem trabalhador, funcionário das áreas de finanças, alocado no departamento de impostos. Se for hoje, no nosso dia, no contexto angolano, Zaqueu era um grande funcionário da AGT. Tragam os balaios aqui, prezadas irmãs. Tragam os balaios no púlpito. Só vão contar depois de sair. Por isso, as finanças são contadas depois do púlpito. Vocês já ouvem ainda a primeira palavra de Deus.
E a palavra de Deus que eu estou a vos trazer esta manhã é: deixe depressa. Deixe depressa, tragam as palavras aqui onde você tirou. Por isso, deixe depressa. Este é o tema que você deve se concentrar. É um tema que quero partilhar convosco. E por isso reflitam, queremos refletir a posição que aquele homem estava para poder descer, para poder aceitar Jesus. Porque há pessoas que quando já têm dinheiro já não querem saber da igreja. Há pessoas que quando são ricas e ricos não querem saber mais da igreja, acham que a igreja não é igreja para os pobres, igreja para os miseráveis, igreja para aqueles que querem. Eles até dizem que esses coitados que vão na igreja estão a perder tempo. Muita gente na internet ou nas redes sociais, você vê, não, esses aqui que estão aí na igreja estão a perder tempo. Até família, nós na igreja, até irmãos, filhos, parentes, vocês pastores estão perdidos, vocês estão a perder tempo. Por isso eu trouxe-vos essa palavra de reflexão. Para começar, que Zaqueu era funcionário, era um publicano, funcionário público nas áreas de finanças, trabalhava na cidade de Jericó, alocado no departamento de impostos. Diria que eu estava dizendo que se fosse nos nossos dias, ele era considerado como um funcionário da AGT, Agência Geral Tributária. Ele era um homem poderoso, rico, influente na cidade de Jericó. No entanto, apesar do sucesso exterior, havia um vazio interior que o dinheiro não podia preencher. Dizem que o dinheiro abre caminhos, dizem que o dinheiro abre portas, mas o dinheiro não é tudo. Por isso, prezados irmãos e irmãs, ele era rico, mas era pobre espiritual. Não tinha, sentia um vazio no teu coração. Há muitas famílias, há muitas pessoas, quando estão no momento de agonia, têm muito dinheiro, fazem tudo, mas eles não têm condições. Quando chegam as doenças, quando chega o momento de partir, ele deixa, veja só os carros, as casas e tudo a ficar. Nós temos levado muita gente para o cemitério, nós também vamos nos levar um dia desse. Não vamos levar nada, vamos deixar tudo. Carros, casas, bonitas casas. Nós vivemos em bonitas casas, andamos em carros bonitos, luxuosos, mas na hora de partir, vamos deixar, vestimos fatos bonitos, lindos, até essas coisas vão deixar. Por isso, Zaqueu era um homem de estatura, de pequena estatura, na nossa linguagem coloquial, era um homem cambuta, por isso, mas cheio de muita bufunfa, cheio de muito dinheiro, né? Por isso, era um homem que precisava do encontro com Jesus. Ao ouvir que Jesus passava pela cidade, ele correu, subiu até a figueira para vê-lo. Mas Zaqueu não sabia que aquele encontro mudaria a sua vida para sempre. Jesus o viu e o chamou, e lhe chamou e lhe convidou para ir com ele até a sua casa. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. Jesus conhece o nome. Ele nunca tinha tido um encontro com aquele homem, mas ele o chamou pelo nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pouse na sua casa. Jesus está a te dizer esta manhã, desça depressa, porque os humildes serão exaltados. Desce depressa, porque ele precisa mudar a sua atitude. Desce depressa, porque você precisa ser humilde na sua casa. Desce depressa, porque você precisa ser uma nova criatura junto da igreja, na sua família, porque há pessoas que na igreja são humildes,
mas nas suas casas são monstros. Por isso, precisam mudar de atitude. Deixe depressa. Deixe depressa. Precisa deixar do seu orgulho, conforme Lucas 4:5. Você precisa deixar de ser orgulhoso ou orgulhosa. E correndo adiante subiu uma figueira brava para ver, porque havia de passar por aí Jesus. Zaqueu não se importou com a sua posição social, com seu alto cargo no governo, nem tampouco sentiu vergonha das pessoas, apesar de muita gente lhe falar mal, ou muita gente lhe invejarem por causa do dinheiro, porque muitas vezes muitas pessoas têm inveja dos outros. Quando tem dinheiro, tem inveja. Ah, esse da igreja também, esse aqui é armado, que ele é o único que tem dinheiro, é armado que ele é que tem a única casa, é armado que ele é que tem boa vida. Há muita gente assim, tem inveja dos outros. Mas Zaqueu não se importou, não importou da sua maneira de ser. Ele foi mesmo até Jesus se entregar. Muita gente tem vergonha de vir na igreja? Prefere ficar na televisão, prefere ficar em casa, prefere ir na praia com os amigos, tomar umas e outras, do que vir na igreja. Muitos são mesmo nossos irmãos, muitos são mesmo nossas irmãs, mas têm vergonha de Jesus. Quando Jesus lhe disse, desce depressa, ele ficou apavorado e admirado. Como é possível um homem que não conheço, nunca tive nenhum encontro, me chamar mesmo pelo meu nome e dizer desce depressa? Como é possível? Quem é esse homem que até conhece o meu nome? Ele ficou apavorado, desceu depressa e foi logo levar Jesus. Zaqueu subiu para ver Jesus de cima, ele queria observar, mas não se misturar. Entretanto, o primeiro passo na transformação é descer do orgulho e reconhecer a necessidade de Deus. Todos nós, independentemente da nossa posição, precisamos de Deus. Enquanto o orgulho não nos faz subir em grandes, nas árvores de aparência e posição, a graça nos chama para descer no chão, para sermos humildes. Deus quer que nós sejamos humildes. Deus quer que nós sejamos humildes nas nossas posições de irmãos e irmãs. Independentemente da sua posição social, você precisa ser uma pessoa humilde. Deus não visita os altos do orgulho, mas os vales do arrependimento. Deus quer que nos arrependamos dos nossos pecados. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, desça do orgulho, porque o coração contrito é o endereço onde Jesus habita. Um coração humilde, um coração obediente, um coração que se entrega, é aquele que Cristo quer. Zaqueu, prezados irmãos, queria se esconder entre as folhas, mas Jesus o viu. Há muita gente que quer se esconder o seu pecado, o seu pecadinho, o seu pecadozinho, quer esconder, mas alguém está a ver. Deus está a ver os seus pecados que você quer esconder. Ele te viu na tua solidão, nas tuas tentativas frustradas de preencher o vazio. Jesus está a te ver na sua frustração, nas suas dores, no seu desespero, no seu desemprego, na sua falta de prosperidade, na sua falta de proeza. Deus está a te ver também no seu progresso, nas suas riquezas, na sua maneira de ser e estar. Não diga que Deus não está a te ver. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Jeremias 1:5. Deus nos conhece antes mesmo de nós nascermos.
Ele conhece o nosso perfil. Ele disse isso a Isaías e disse isso também a Jeremias. Por isso, prezados irmãos e irmãs, Jesus te vê antes de você o ver. Ele chega no lugar certo, na hora certa, para mudar a tua história. Jesus muda a sua história e o cenário da sua vida. Basta você crer. Por isso, prezados irmãos e irmãs, sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus conhece o seu destino. Jesus conhece também o seu cenário. Por isso, descer depressa significa ser chamado pelo nome de mundano para cristão. Você precisa mudar o seu nome de mundano para cristão. Não, esse irmão era mundano, agora ele é cristão. Esse irmão era violento, agora ele é bondoso, humilde, é manso. Esse irmão era fumante, agora não deixou de fumar. Era bêbado, agora é sóbrio. Então, Jesus conhece a nossa maneira de ser e estar. Por isso, prezados irmãos e irmãs, não se esconda mais, porque Jesus está te vendo. O nome Zaqueu em hebraico significa puro. Zaqueu significa puro. E Jesus quer purificar esse homem que era tão orgulhoso, que cobrava, assaltava. E ele disse que eu vou restituir todas as minhas riquezas. Eu vou dar. Se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Vou dar metade do que eu tenho para a obra do Senhor. Alguém pode nos oferecer isso, metade? Alguém pode nos dar metade das suas riquezas para construirmos o templo Domingos, João, Antônio, para mudarmos, para pregarmos o Evangelho, para comprarmos revistas, livros, Bíblias, inários, para pregarmos nesta rua? Não sei se já pregaram nessa rua até no fim, porque precisamos impactar esse bairro que Deus nos entregou para mudarmos. Visitarmos os chineses, malianos, senegaleses, angolanos, os de Samba-Caju, os catetenses, os malanjinhos, os de Luanda, os de Luambo, os de Benguela, que moram todos aqui, precisam ser impactados com o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Precisamos pregar o Evangelho, porque não estamos neste lugar à toa. Estamos aqui neste lugar com um propósito, é mudarmos o cenário. Vamos na missão do Domingos João, é aqui. Daqui a 20 anos, 30 anos, quando nós já partirmos, os jovens vão dizer, vamos na missão. E aqui vocês têm que colocar estruturas modernas, escola, um templo moderno, comprarem algumas infraestruturas, comprarem aí um campo para um centro de conferência, para uma escola, um instituto médio, um hospital, alguma coisa assim para rendimento. É assim que tem que ter visão estrutural. Hoje estamos a começar nas chapas, mas amanhã teremos estrutura. Hoje estamos na terra batida, amanhã estaremos no mosaico, infraestruturas modernas. Nós é que temos que fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Por isso, prezados irmãos, nós precisamos descer depressa, porque Ele quer entrar nas nossas casas. Nós estamos a fechar as nossas casas. Não há escola dominical, não há estudos bíblicos, não há louvor, só há kuduros lá dentro da casa, não há mais aquele louvor espiritual, não há espiritualidade dentro de casa. Por isso, Cristo quer entrar dentro da nossa casa, porque hoje me convém entrar em casa. Por isso, prezados irmãos e irmãs, Jesus não queria apenas falar com Zaqueu, Ele também queria falar com a família. Quando se salva, quando um é abençoado, não costumam ver, quando um membro é abençoada a família. É abençoada a família.
Não, meu irmão, subiu o ministro, agora é o ministro e tal, é o presidente, é o PCA. Toda aquela gente, toda a família e tal, estão todos abençoados. Estão abençoados. Por isso, quando as bênçãos têm níveis. Por isso, prezados irmãos, quando Jesus chega em casa, a família, o pai que era violento torna-se manso, que era bêbado, que gastava dinheiro em outro lugar, o dinheiro agora é investido na família para o bem-estar. Por isso, quando a família é cristã, é uma família abençoada. Amém? Amém. Enquanto o povo murmurava, dizendo que ele também comia com os pecadores, Jesus sorria, porque o propósito dele veio para viver, para salvar os pecadores. Cristo veio para viver, não veio para os sãos, não veio para aqueles que se dizem, não, eu já não preciso. Ele veio para aqueles que são pecadores, aqueles que se reconhecem verdadeiramente, eu sou pecador e pecadora. Por isso, se você reconhece que você é pecador, Jesus veio para você. Por isso, Jesus veio para salvar os pecadores, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação chegou. A salvação chegou. Por isso, o encontro de Jesus sempre termina em transformação. O homem Zaqueu, que desceu como um homem orgulhoso, um homem que tinha tudo, que não precisava de ninguém, foi transformado como uma pessoa humilde, que reconheceu o seu pecado. O homem que era na sociedade conhecida como ladrão, se tornou generoso. O homem que era conhecido como ganancioso, tornou-se uma pessoa justa. E a casa que era considerada como uma casa amaldiçoada, tornou-se uma casa abençoada. Então, a ver o que aconteceu? O encontro de Zaqueu com Jesus resultou nisso. Todo mundo dizia, aquele homem é gatuno, não está nos roubar. Mas quando se encontrou com Jesus, tornou-se uma pessoa generosa. Aquele é ganancioso, quer tudo para ele, se tornou uma pessoa justa. Ele disse, eu vou restituir metade, vou restituir 4 vezes mais, vou contribuir mais, enfim. Ele próprio tornou-se uma pessoa. A salvação muda a vida, a mente e as prioridades. Quando nós nos encontramos com Jesus, a mente muda e as prioridades também mudam. Por isso, prezados irmãos e irmãs, Jesus não veio condenar ninguém, Jesus veio salvar. Quem disse que Jesus veio para nos condenar, estão a vos enganar. Jesus só veio para nos salvar. Jesus não veio para condenar ninguém. A salvação é de graça. Por isso, se condena é você próprio, não é Jesus que vai te condenar. É você próprio que vai se condenar e não Jesus. Por isso, Jesus não veio para condenar, mas veio para salvar. E a salvação não é apenas uma mudança de religião. Não mudei da metodista para pentecostal, ou da pentecostal para católica, ou da testemunha para testemunha de Jeová, TJ, etc, etc, porque já estou salvo. Não! Pode mudar dessas religiões todas. Se você não aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, continua na mesma. Por isso, prezados irmãos e irmãs, a hora é de recomeçar. É o recomeço de uma nova história. Zaqueu recomeça uma nova história. Recomeça uma nova vida com Deus. Desça depressa, porque Jesus ainda salva, ainda liberta, ainda transforma. Quem desce do orgulho sobe na graça. Por isso, prezados irmãos e irmãs, Zaqueu subiu por curiosidade, mas desceu por um chamado. Ele subiu tentando ver Jesus, mas desceu vindo
Jesus ser amado. Prezados irmãos e irmãs, desce, porque Cristo está diante de ti. É momento de se entregar a Cristo Jesus. Hoje, Jesus te chama pelo nome. E onde quer que você se encontre, onde quer que você se encontre, Jesus vai querer te salvar. E a salvação chegou hoje na sua casa. A salvação chegou aqui, neste lugar. Por isso, a hora é esta. Se creres que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, serás salvo. Mas se não creres, já está condenado. Esta é a palavra para o povo de Deus nesta manhã. E que Deus nos possa abençoar. Amém. Amém. Muito obrigado.